Estamos aqui com mais um programa Diálogo sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iber, conversamos sobre temas relacionados à obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós trazemos hoje é muito presente na obra dele, que tem a ver com os conflitos. Nosso tema é possível viver sem conflitos? Esse é um tema que o Krishnamurti se interessa muito e tem até o título de um livro dele, que é O Homem e Seus Desejos em Conflito. É o título do livro. E eu me lembro que um dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou que era impossível um relacionamento sem conflito. Eu disse, será? Então, essa questão é uma questão muito essencial para todos nós, porque o conflito não só causa sofrimento, como gasta energia, como empobrece a vida, né? A gente perde qualidade de vida vivendo em conflito. Então, é um tema muito vivencial mesmo, muito próprio de cada um de nós. Não sei se tem alguém perfeito aí no grupo, mas eu não estou ainda na perfeição. Bem que gostaria. Mas, então, é um tema que, cada vez que surge uma oposição, é hora de fazer essa pergunta. É possível viver sem conflito? E, para isso, a gente precisa... Porque é fácil condenar o conflito. É fácil condenar a guerra. É fácil condenar todo tipo de conflito, né? Como coisa ruim. Mas o difícil é quando alguma oposição aparece na nossa vida, né? E a gente está submerso no querer ou não querer alguma coisa, e aí, nessa submersão, a gente perde aquela visão em perspectiva, aquela visão mais ampla, e quando a gente menos espera, a gente está face a face com o conflito, né? Acho que a gente precisa explorar esse tema, Edu, não só do conflito da gente com a gente mesmo, né? O conflito interno das pessoas em geral, que tem muito a ver com N contradições que nós carregamos, e também os conflitos com os outros, né? Conflito com o mundo, conflito com a vida, conflito com a natureza, conflito com a esposa, com o marido, namorada, irmão, filho, enfim. Essa é uma pergunta essencial que talvez a gente devesse sempre carregar ela. É possível viver sem conflito? E hoje a gente vai tentar compreender a natureza do conflito, compreender intimamente, profundamente, como ele surge, como que isso se opera na nossa consciência, né? Porque com a compreensão talvez possa haver uma transcendência disso. Sem a compreensão, só com a negação, nós vamos nos enganar. Nós vamos querer ser bonzinhos e, muitas vezes, talvez estejamos em contradição, porque a bondade nem sempre é ser bonzinho, por incrível que pareça, né? Então, Edu, chuta você aí a bola. Vamos começar a mergulhar nesse tema. Zé Marcos, nós podemos dizer que a nossa vida em geral, mergulhada em muitos conflitos. É muito difícil imaginar pessoas que nunca tenham vivido conflitos. Vamos dizer, o que a gente observa é que os conflitos estão presentes na vida dos casais. Existe conflito entre nações, existem guerras, existe conflito entre time de futebol, conflito dentro da empresa, conflito na família. Então, para onde você olha, você vê as pessoas se degladiando, cada um querendo defender o seu, e sem perceber
o quanto o conflito é deletério, é prejudicial para a qualidade de vida, para a saúde, né? Porque associado ao conflito geralmente vem o estresse, vem uma série de problemas psicossomáticos. Então, o conflito é uma das maiores causas da, vamos dizer assim, do mal-estar humano e da falta de qualidade de vida das pessoas. Então, essa pergunta que é o tema do nosso encontro de hoje, se é possível viver sem conflito, parece até uma coisa estranha para muita gente, porque o conflito já se instaurou de tal maneira na vida das pessoas que às vezes elas não acham que é possível viver sem ele. Por quê? Porque o conflito tem muito a ver com a postura autocentrada, que é muito característica das pessoas, né? As pessoas estão sempre voltadas para a satisfação dos seus desejos, tentando resolver os seus problemas, vender a sua visão de mundo, impor as suas opiniões. Então, essa postura separatista, essa postura também belicosa, faz com que o conflito se perpetue. E o Krishnamurti ele fala uma coisa que é muito interessante. Às vezes nós queremos descobrir a causa do conflito achando que isso vai resolver, né? Então a gente começa a investigar por que eu estou em conflito com, com o meu amigo, por que eu estou em conflito dentro da empresa, por que eu estou em conflito com o meu vizinho. E ele pergunta, será que você perceber a causa do conflito vai eliminar o conflito? E ele diz que não. Não basta você saber que ele existe, porque às vezes as pessoas nem sabem que ele existe, né? Nós estamos tão habituados com aquela vida cheia de problemas, de briguinhas, de violência, de xingamentos, sabe, de falta de compreensão, que elas acham que isso aí é o viver normal. Mas, mesmo que você perceba que isso não é bom, que o conflito, o estresse traz problema, não basta você ter ciência dos conflitos e até saber como é que eles, de onde deriva esse conflito. Você pode dizer, não, mas o conflito está baseado no egoísmo. O conflito é por causa da separatividade. Mas isso não elimina o conflito. Então, é preciso nós irmos assim mais fundo, né? Não só reconhecer que ele existe e justificar, às vezes, a razão por que nós estamos em conflito, mas perguntar realmente: existe uma postura, uma atitude mental que faz com que o conflito desapareça, sem fugir dele, sem brigar com ele, mas simplesmente adotar uma postura em que o conflito desvaneça. E aí? Edu, como você bem falou, o Krishnamurti também fala isso, que não adianta você querer resolver um conflito de cada vez. Ou você compreende eles como um todo, ou você vai ficar eternamente enxugando gelo, né? Então, essa é a questão fundamental. E como você falou, as pessoas são muito acostumadas já com o conflito, né? E se a gente começar a penetrar nisso aí, a gente vai ver que, em geral, o conflito tem a ver com os quereres, inclusive o conflito interno, o conflito de você com você mesmo, né? Porque nós temos quereres conscientes e quereres inconscientes, ou desejos conscientes e desejos inconscientes. Então, um lado nosso, por exemplo, quer estar solteiro, o outro quer estar casado, né? Um lado quer separar, o outro não quer, né? Um lado quer ficar rico, mas o outro quer ser humilde, quer viver uma vida simples, né? A gente tem muitos desejos em conflito, conscientes e inconscientes. A maioria inconscientes, quer dizer, às vezes a gente tem um
consciente, assim, que a gente está focado, mas tem algum outro em sentido inverso, é, de alguma forma, gerando a contradição, né? E o conflito. Então, eu vou para o norte, eu vou para o sul, né? Eu caso ou compro uma bicicleta. É aquela coisa da dualidade da mente, né? Que gera esses infinitos quereres e também os não quereres. Os não quereres são formas de querer. A energia é a mesma, é o ego querendo atrair ou querendo rejeitar dentro da sua trincheira de isolamento, né? E não adianta a gente aqui condenar esses quereres. Eles estão aí o tempo todo. Não adianta a gente pregar o fim deles simplesmente. A gente precisa estar consciente deles. Quanto mais consciente, quanto mais a gente for capaz de ver a contradição como um todo em nós mesmos, sem escolha, sem dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Olha a contradição. Quando você consegue olhar para a contradição, você já não está nem num nem no outro. Você já está razoavelmente fora daquilo, né? Só que o nosso nível de consciência varia muito. Muitas vezes a gente acha que está muito consciente, mas tem outros fatores inconscientes pressionando, puxando, prendendo, travando, empurrando, né? Enfim. Então, eu acho que para a gente poder entender e compreender os conflitos, a gente tem que tentar perceber ao máximo os quereres em conjunto, sem exclusão, sem dizer, esse querer é bom, esse é mal, esse é divino, esse é mundano, esse é isso, sabe? Esse jeito exclusivista da mente de separar um fragmento e escolher aquele fragmento e querer excluir os outros, esses outros fragmentos que foram excluídos, fragmentos de quereres ou não quereres, né, eles vão para o inconsciente e eles vão se manifestar sem que a gente perceba e vão gerar contradição do mesmo jeito, né? Então, eu acho que para a gente poder tratar do conflito com os outros, que é onde vem as brigas, as separações, as agressões, né, os homicídios, as guerras, a gente precisa entender também o conflito conosco mesmos, né? Na medida em que a gente compreende esse processo do querer como um todo e começa a relativizar ele não vai ficar tão imperativo e talvez fique até mais inteligente. Talvez ele até consiga chegar a melhores resultados do que aquele querer compulsivo, aquele querer preso, encapsulado numa visão restrita, né? É como se você mergulhasse numa coisa e você só enxerga aquilo que você está mergulhado. É assim que funciona normalmente o desejo quando ele se torna fonte de conflito, né? O que você acha, Edu? Pois é, você falou nos quereres. E o Krishnamurti ele fala ah, de uma maneira assim, muito clara que a maioria das pessoas tem muitas, muitas ideias de como gostaria que as coisas fossem, né? Quer dizer, a pessoa fica imaginando, poxa, como seria bom se eu tivesse um bom emprego? Como seria bom se eu tivesse uma conta bancária bem recheada? Se eu tivesse um carro maior, mais bonito, se eu morasse num local com uma vista maravilhosa. Então, esses quereres todos, né? Inclusive os quereres em relação aos relacionamentos, né? Do homem ideal, da mulher ideal, que você imaginou e que realmente não tem nada a ver com a realidade, faz com que você esteja sempre nessa condição de não satisfação. É aquilo que o Krishnamurti fala, que uma coisa é o fato, são as coisas como elas são, e a outra é como nós gostaríamos que elas fossem. Então existe um hiato entre
a maneira como o mundo é, a maneira como nós podemos encarar o mundo na realidade do dia a dia, do cotidiano, e aquilo que nós gostaríamos que fosse a nossa vida, né? Às vezes eu me olho no espelho e digo, poxa, como eu gostaria de ter um cabelo diferente, como eu gostaria de ter uma, um corpo mais musculoso. E são tantos quereres que vão sendo, né? E a pessoa nunca está satisfeita com o que tem. Ela sempre quer mais. Olha aquele negócio, né? Ah, o jardim do vizinho é mais bonito, ah, a, a galinha do vizinho põe mais ovos, esse tipo de coisa que é tão infantil, mas faz parte da vida das pessoas. Você não está satisfeito com o que você tem e sempre imaginar que a vida poderia ser diferente do que é. Aliás, você nem olha para a vida como ela é. Isso que é pior. Você não percebê-la como ela é e sempre está querendo que ela seja diferente. E é interessante isso, né? Nós temos tanta coisa positiva na vida, né? Nós fomos agraciados com tantos dons, com tantas benesses, né? Com tantas qualidades, e nós sempre queremos ser diferente. Usando uma linguagem teosófica hinduísta, né? Nós queremos o Dharma dos outros e não o nosso Dharma. Né? Aquele negócio. O que é aquilo que a vida te oferece. E em vez de agradecer, nós queremos outra coisa. Nós ficamos insatisfeitos e aí surge o conflito. Né? Eu vejo as pessoas se perguntando por que aconteceu isso comigo? Por que outras pessoas não têm esse mesmo destino que eu tive? Por que outros não tiveram a perda que eu tive? Por que eu não tenho a mesma quantidade de dinheiro daquele outro cara, que é até um cara malvado? Então, são tantas questões sempre querendo ser diferente do que se é e imaginando uma realidade que poderia ser melhor, mas que no fundo é apenas uma conjectura, é apenas uma imagem mental. Então você acaba não vivendo a sua realidade, não vivendo com intensidade aquilo que a vida te oferece, que você fica imaginando que poderia ser diferente. Aquele negócio, né? O que poderia ser e não aquilo que é, não é, Marcos? O Krishnamurti fala isso, que essa luta por vir a ser é fonte de conflito, né? Em vez de você viver com o que é, você projeta o que deveria ser, e aí existe um hiato entre a verdade do que é e aquela coisa que você fica correndo atrás, vamos dizer assim, né? É muito ilusório isso. Mas olha só, o conflito consigo mesmo, eu penso que a única maneira de você conseguir abordar é olhar para o feixe de quereres e não quereres em conjunto. Se você for capaz de fazer isso, você vai deixar as coisas fluírem com mais naturalidade. Ora, seu barco vai um pouco para um lado, ora ele vai para o outro, mas você não vai ficar se torturando. Se você conseguir se enxergar como um todo, essas forças que operam dentro de você, te puxando numa direção ou em outra. Né? Agora, o conflito com os outros, aí a gente já vai para a esfera da queda de braço, né? Queda de braço. E aí você vai ver que sempre vai haver um querer ou não querer sendo antagonizado com um outro querer ou não querer de outra pessoa ou de outro grupo, né? Que nem você falou, no jogo de futebol, um time quer ganhar, o outro também quer ganhar, né? Então são quereres ali que estão mas isso nos relacionamentos é muito deletério, é muito assim degradante. Você viver em disputa, você viver em disputa com a sua esposa, você viver em disputa com seu filho,
você viver em disputa com o seu colega de trabalho, e existem muitas disputas não percebidas, existem muitas relações que ficam doentes, porque as pessoas estão ali numa queda de braço, às vezes há anos, uma querendo subjugar a outra se deixa subjugar por um lado para também dominar por outro, né? Há muitos jogos de dominação nas relações, né? E aí a gente vai perceber que toda essa luta ela atenta contra a lei número 1 da vida humana, que é a liberdade essencial. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que nós estamos estudando em conjunto, dialogando sobre a obra de Jiddu Krishnamurti, esse grande personagem que influenciou tanto as nossas vidas. Sempre que a gente quer forçar alguém a ser diferente, sempre que a gente quer que o outro seja ou não quer que o outro seja, quer que o outro faça ou não quer que o outro faça, né? Você está, de alguma maneira, interferindo nessa liberdade essencial, né? Então, talvez um passo para compreender os conflitos com os outros, talvez tenha a ver com essa aceitação desse livre-arbítrio como lei essencial da vida humana. E isso demanda muita humildade, porque o nosso ego quer controlar, quer ter poder, ele quer, de alguma forma, tá no comando, né? E aí o outro muitas vezes quer outra coisa, quer diferente, quer de outro jeito, né? E aí você vai ver que o ego é a fonte do conflito. Quando você consegue perceber que numa relação, às vezes você tem que ceder, às vezes o outro também, e essa troca de sessões se dá de uma forma equilibrada, sem disputa, né? Sem domínio, você pode ter relações harmônicas. Mas isso requer muita percepção de si mesmo, muita sensibilidade, percepção de si mesmo e percepção do outro também, né? Percepção dos jogos psicológicos que acontecem nas relações e que fazem com que elas sejam, que nem a gente já falou aqui, né? Igual o metrô de São Paulo é comparado ao casamento. Começa no paraíso e termina na consolação, né? Quer dizer, as relações são assim, no início é tudo lindo, tudo cor-de-rosa, um novo mundo, um novo universo, e aí, com o tempo, os quereres começam a se opor, se antagonizar, as sessões não são feitas, o diálogo não flui, e a tensão vai aumentando, e às vezes é aquele conflito mudo, aquele conflito preso, que não se expressa, às vezes é até pior. Às vezes é até pior, porque um que vem para fora é mais fácil de você consertar, de você mudar, de você ajustar, e aquele que não vem, às vezes, é muito mais doentio, né, Edu? Fala aí, vamos lá, Edu. Pois é, você vê, sempre que existe conflito, é porque existe a postura da separatividade. Isso o Krishnamurti toca assim, com muita clareza, que a raiz de todos os conflitos é você não se perceber como parte de um todo. Por exemplo, você falou muito do conflito entre homem e mulher, namorado, marido, esposa. Isso é bem característico quando o que predomina é a vontade individual. Assim, é o interesse individual, é você sempre olhar o mundo a partir daquilo que te interessa, daquilo que você quer fazer, dos seus desejos, dos seus interesses,
e não gera aquele relacionamento de unidade, de integração. Então, quando não existe o sentido da integração, da unidade, o conflito surge, porque eu estou aqui com os meus interesses e o parceiro está lá com seus interesses, eu com minhas ideias, as minhas opiniões, o parceiro com as suas ideias, as suas opiniões, as suas vontades. E quando não se percebe que existe uma unidade intrínseca em todos os seres, inclusive, né, e especialmente entre as pessoas que estão próximas, o conflito vai surgir. Então, o que é você superar o conflito num relacionamento, por exemplo, de um casal? É você deixar o amor fluir. O amor, justamente, é essa energia da não separatividade. O amor é que une, o amor é que faz com que você rompa o seu egoísmo e passe a ver o outro como uma extensão de si mesmo, né? É aquele conceito da comunhão. É lógico que as pessoas têm diferenças, isso é natural, cada um tem a sua individualidade, mas essa individualidade não deve ser vista como algo que enclausura, que faz com que você se separe do outro, separe da sociedade, separe de pessoas que vivem em outros países, em outras culturas. Essa percepção que, apesar de nós sermos indivíduos, nós somos também o todo, nós somos também uma unidade, é como se fosse um jogo, né? Que é muito bonito, né? Entre a unidade e a diversidade que está dentro da unidade. Então, embora nós tenhamos uma individualidade, essa individualidade não é absoluta. Então, no relacionamento, o que deve prevalecer é o amor, que é aquilo que une as individualidades e faz com que os interesses, os quereres, na verdade, se subordinem a algo maior, que é a vivência amorosa. A compaixão, o que que é? É sentir paixão com, quer dizer, é aquela energia que envolve, que faz com que você não veja só o seu interesse, mas veja o interesse global, o interesse da, do casal, o interesse da sociedade, o bem comum, e o interesse até planetário, pensando em termos ainda mais abrangentes. Então, essa força do amor que faz com que a gente perceba que nós não estamos sozinhos, não estamos separados, e que muito mais importante do que satisfazer os nossos desejos é você viver com qualidade, viver sem conflito. E se você se abrir para essa energia, que é uma energia poderosíssima, que é a energia do amor, tudo pode mudar na nossa vida. E o Krishnamurti diz uma coisa: sem energia, você não consegue superar o conflito. E essa energia se abre na hora que você se volta para uma postura amorosa. E aí? Cara, lindo isso aí que você falou. Muito bonito, né? É, a questão é quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Porque você precisa do amor para dissolver o conflito, né? Mas se houver conflito, não existe amor. Então, é essa coisa misturada da nossa natureza divina e da nossa natureza egóica, né? Que a gente tem que se focar e procurar o foco desse sentido de unidade aí que você falou, né? E desfocar do interesse pessoal. Quando a mente está muito presa na sua perspectiva pessoal, aí é que vem o conflito, né? A gente tem que abrir o leque, como você bem colocou. Mas olha só, Edu, nosso tema é possível viver sem conflito. Aí parece que eu e você estamos sugerindo que sim. Estamos sugerindo que sim. Só que a sugestão não quer dizer grande coisa, né? Porque, na verdade, é na vida de cada um de nós, minha, sua, de cada pessoa que está ouvindo, que está participando dessa nossa reflexão. Cada um é um laboratório vivo.
Então, a resposta sim ou não quer dizer nada. A questão é cada um na sua própria vida descobrir, né, encontrar a causa essencial de todos os conflitos, não é de um nem de outro especificamente, né, de todos, que é essa submersão no eu, nessa visão separatista, né, do interesse exclusivo, que é o interesse desconectado do interesse do outro, do interesse geral. Mas se, entre aspas, nós estamos sugerindo que é possível, pelo menos nós estamos tentando, né, nas nossas vidas, vem aí uma observação. Mas espera aí, será que sem conflito todo mundo não vai abusar de você? Todo mundo não vai pintar o set com você e você vai ser uma mosca morta, um vegetal que não tem conflito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todo mundo faz o que quer. Será que é assim? Será que às vezes a gente pode resistir a alguma coisa ou dizer não sem conflito? Né? Ou seja, a gente às vezes idealiza o bem de uma forma fantasiada, né? De uma forma romanceada, de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso e não tem conflito. E às vezes essa atitude do bonzinho, entre aspas, gera uma série de distorções nas relações. Então, é o que eu falei no início, que a bondade nem sempre é ser bonzinho. Às vezes a bondade é uma atitude serena, firme, que às vezes sabe dizer não. Às vezes diz, não, assim eu estou fora. Pode ser. Não que você vai ficar jogando, não que você vai ficar ameaçando, não que você vai ficar nessa disputa de egos, mas que, às vezes, o conflito é não participar simplesmente. Não, estou fora, sem choro nem vela. Né? Então, às vezes a gente tenta levar a reflexão para um lado e a gente cai no outro. Né? Como se a pessoa não pudesse, a pessoa que pretensamente vive sem conflito faz tudo o que os outros querem, não é assim. Né? Ela tem a sua unidirecionalidade na vida. Né, Edu? O que você acha? Realmente, a postura de viver sem conflito tem, tem muito a ver com uma postura de observação. Né? Isso é um tema recorrente na obra do Krishnamurti, mas se aplica totalmente à questão do conflito. É você estar muito atento para verificar como que você age, quais são os pensamentos que estão povoando a sua mente, você está atento para eles, sem querer rejeitá-los, sublimá-los e reprimi-los, estar atento, né? Observar as suas emoções, observar os seus pensamentos, observar as suas atitudes. E na hora que você verifica todo o mecanismo do conflito, desse entendimento pode surgir uma, uma nova postura, uma descoberta, um aprendizado que vai fazer com que você não mais viva naquele estado. Que, como você falou, existe aquela questão do ovo e a galinha, né? Do rabo, do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu não tenho energia porque o conflito roubou minha energia. E já que eu não tenho energia, eu não consigo observar, e essa observação é fundamental para eu conseguir me libertar do conflito. Então, é uma questão complexa essa, né? Porque sem energia nós não podemos viver uma vida plena, uma vida que você realmente esteja dedicado ao outro, uma vida amorosa, uma vida compassiva. Se você está com a vida, né, cheia de problemas, a mente agitada, você não consegue nem observar o que está acontecendo, você não vê o outro que está ao seu lado. Você não consegue perceber as necessidades do seu parceiro, do seu pai, do seu filho, do seu amigo, porque a mente está tão
povoada de problemas, de conflitos, que ela não vive. Ela vive numa outra dimensão, ela vive no passado, remoendo os problemas, tentando achar solução, ou querendo revidar, querendo, né, mostrar que é mais. O conflito leva a um roubo gigantesco da nossa energia. Então, é uma grande conquista você conseguir concentrar uma quantidade de energia que permita você observar. Isso é muito interessante, né? E uma dica que Krishnamurti dá, e eu percebo que é muito verdadeira, é você descartar tudo aquilo que você percebe que está roubando a sua energia. Você vê quanto tempo você gasta com coisas bobas que às vezes estão te exaurindo, estão te roubando a sua energia. Quantas vezes fica discutindo à toa com alguém, sabendo que aquilo não vai levar a nada. Então, isso é desperdício de energia. Se você olha para isso, mas olha com profundidade, com honestidade, aí você pensa, poxa, por que eu estou discutindo uma coisa que, sabe, eu não quero convencer ninguém. A pessoa pode pensar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Ela tem a vida dela, né? O que eu posso fazer é dar amor, é sentir compaixão pelo sofrimento que ela está passando. E a partir dessa percepção de que não há separação entre nós, essa percepção da, de que é possível você estar presente hoje, naquele momento, absorvendo toda a beleza que existe naquela experiência do aqui e do agora, e a partir daí você não desperdiçar energia nenhuma, não jogar a sua energia para o ralo. E aí, gradualmente, você vai acumular cada vez mais energia e vai poder se voltar mais para o outro, ser mais compassivo, mais amoroso, e o conflito vai se dissipando com esse próprio ato da uma observação ativa, né? De uma observação energizada, uma observação amorosa. Edu, isso aí que você falou da energia, o Krishnamurti ele insiste muito, ele fala assim: todo conflito é desperdício de energia. Todo conflito é desperdício de energia. Conflito consigo mesmo e conflito com os outros. Né? E a gente ainda pode acrescentar: é desperdício de energia e falta de inteligência também. Né? Porque a gente fica dando murro em ponta de faca, enquanto a gente tem que desviar essa faca. Né? Mas antes de passar para os nossos amigos, eu queria ler um pequeno trecho do Krishnamurti, quando ele fala assim: você não acha importante compreender e, assim, transcender o conflito? Ou seja, para transcender o conflito, você precisa compreender o conflito. Né? Vivemos, em regra, num estado de conflito interior que produz tumulto e confusão exteriores. Ou seja, a nossa luta externa, conflito político, econômico, religioso, tudo vem de um conflito interior que a gente tem. Né? Aí diz: muitos se refugiam desse conflito na ilusão, em atividades várias, na aquisição de saber e de ideias. Outros se tornam indiferentes e deprimidos. Alguns há que, compreendendo o conflito, ultrapassam as suas limitações. Sem a compreensão da natureza íntima do conflito, não é possível a paz nem a alegria. Vou repetir essa frase. Sem a compreensão da natureza íntima do conflito, não é possível a paz nem a alegria. Então, essa natureza íntima do conflito é dentro da gente. É lá onde surgem aqueles múltiplos desejos variados e que querem se impor, querem ter a exclusividade de ser o bem, de ser a verdade, quando o bem e a verdade têm uma amplitude sempre muito maior. Né? Então,
segmentação na mente, né? É um exclusivismo no querer que gera toda essa confusão que é a vida humana, sofrimento, tristeza, né? Guerra. Se a gente não resolver isso na gente e nas nossas relações, não adianta esperar que as nações vão ter paz, né? Que o mundo empresarial vai ter paz, que tudo é fruto dessa confusão interior nossa, do ser humano. E a única forma de mudar o mundo é fazendo essa transformação interna para ser aquilo que o mundo precisa, né? Paz e alegria. Se a gente não fizer essa transformação interior, que é infinita, não é uma coisa assim, já fiz, já cheguei. Não, sempre vai ter um novo desafio mais difícil para você responder com o ego ou responder com a sua natureza divina, né? Sempre vai ter. E aí é que a gente vai crescendo e aprendendo, não é não? Então, chegamos ao final de mais esse programa e estão todos convidados a estarem conosco nas próximas oportunidades. E não deixem de visitar tanto o canal da Sociedade Teosófica no YouTube, onde esse programa está presente, quanto no canal Suprem da União Planetária, onde todos os programas antigos, diálogos sobre a vida, também estão disponíveis, assim como vários outros programas. Até a próxima, fiquem conosco.